tarde. Vou falar para vocês de um tema muito recorrente aqui na clínica, nas nossas consultas, nas nossas avaliações de transplante capilar, quando o paciente pergunta sobre a quantidade de folículos que vamos transplantar no procedimento dele. E o paciente brasileiro que mora nos Estados Unidos já tinha feito um transplante capilar lá, mas não gostou do resultado, não ficou muito natural, nos procurou para poder corrigir esse procedimento e dar aumento de densidade. Quando esse paciente nos procurou, ele já falou sobre um número que ele imaginava que seria o transplante dele, 7.000, 8.000 folículos, 9.000 folículos. Então, pessoal, é uma coisa muito importante a gente discutir sobre a quantidade de folículos que nós vamos entregar no procedimento. O transplante capilar não é sobre quantidade, é sobre qualidade do procedimento. E nós vemos isso todos os momentos de transplantes capilares que teoricamente são enormes, mas o resultado estético no final das contas não é favorável. Então o que será que aconteceu, tá? Então assim, pessoal, é o seguinte, o transplante capilar ele deve ser natural não somente na área calva, não somente na distribuição dos folículos na área calva, mas também o transplante capilar deve ser natural na área doadora. Como assim? Da forma de extração. Então, nós temos que extrair os folículos da área doadora também de uma maneira natural, porque toda a unidade folicular que nós retiramos daqui não nasce outro para substituir. O transplante capilar é um remanejamento definitivo de uma área onde tem mais folículos para uma área onde tem menos ou está ausente de folículos, ou seja, completamente calvo, lisinho mesmo. Então, pessoal, para extrair a área doadora, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter parcimônia, a gente não pode tirar tudo que a gente quer ou tudo que a gente pode. Cada um tem um limite natural para isso. Então tem pessoas que têm a área doadora de baixa densidade, tem pessoas que têm a área doadora de média, tem pessoas que têm a área doadora de alta densidade. Tem pessoas que, para extrair a área doadora dele, tem capacidade de 2.000 folículos, tem outros que tem 3, tem outros que tem 4, tem outros que tem 5, já vai começando a diminuir aí bastante, raros já começam a ficar com 6.000 folículos numa sessão. Dessa forma que eu falo, tá, pessoal? É uma extração segura, sem gerar danos à área doadora. Então, talvez no segundo procedimento dê para extrair mais folículos, mas eu não posso abrir um monte de buraco no couro cabeludo do paciente e deixar falhas. Então, cada um nasce com uma densidade na área doadora. E o transplante capilar que nós fazemos na nossa clínica é um transplante capilar que a gente extrai o máximo que a área doadora do paciente tem capacidade, mas cada indivíduo é único. Então, vamos pegar esse paciente como exemplo, né, que me procurou. O paciente já tinha realizado um primeiro transplante capilar, e que não, FUE também, na mesma técnica, e que não ficou satisfeito com o resultado. Certamente, por ele já ter retirado uma boa quantidade de folículos da área doadora, certamente esse paciente no segundo procedimento ele não vai ter uma área doadora com a capacidade igual ele tinha no primeiro procedimento. Então, uma quantidade de 8.000 folículos é absurda, não tem essa possibilidade de fazer isso no procedimento dele. E eu falo exatamente isso, tá? Não, o transplante capilar é sobre qualidade e não quantidade. Então a gente vai ter que extrair a área doadora dele agora com mais cuidado, com instrumentos menores, para que a área doadora, a gente diminua um pouquinho mais, mas ainda assim cubra o couro cabeludo dele. Por quê? Se a gente tirar demais, o que a gente chama de overharvesting, se nós tirarmos demais, a mais do que a área doadora do paciente tem capacidade, começa a deixar umas falhas tão estranhas que parece paciente doente, paciente com câncer. Ah, doutor, mas eu raspo baixinho, não tem problema. Tem problema sim, fica muito esquisito, tá, pessoal? A gente já acompanha, recebe pacientes de outros serviços que já operaram em outros serviços e depletaram demais, tiraram demais da área doadora e às vezes nós, nem com a experiência que a gente consegue corrigir, porque o transplante capilar depende da matéria-prima. Se eu não tenho de onde tirar, como é que eu vou reconstruir a área calva do paciente? Então, o que eu deixo aqui de alerta e de observação é sempre procure, converse com o seu médico, entenda a forma como ele trabalha, procure resultados dele, procure conversar com outros pacientes que já se submeteram ao procedimento com ele, tá? Os resultados também, né, como eu disse, porque
Nem todo transplante é igual. O transplante capilar que nós fazemos, ele é personalizado para cada indivíduo. Cada indivíduo tem uma forma que a gente pode extrair. Cada indivíduo tem um desenho da linha frontal. Nem todo mundo vai ficar... O objetivo não é ficar igual. O objetivo é ficar único, particular, natural. Buscar resgatar os fios perdidos. Não é transformar a pessoa em outra pessoa. É resgatar o desenho anterior com naturalidade. Tá legal? Então, procure isso no seu profissional, entenda ele, a forma como ele pensa, a forma como ele trabalha, a forma como ele executa os procedimentos. Na grande maioria das vezes, menos é mais.